Bom dia, nono ano. A gente hoje vai dar continuidade ao assunto de ética, né? Dilemas éticos na medicina, certo? E a gente vai começar com o nosso segundo dilema hoje. Na avaliação, a gente vai estudar ética, aborto e eutanásia, certo? Vão ser esses três conteúdos para avaliação. Então, deixa eu colocar aqui para vocês. Pronto, eu acho que com essa cor fica muito melhor. Vocês lembram que a gente falou um pouquinho de ética, discutiu sobre algumas coisas que aconteciam, né? Umas a gente entendia, outras não. Pronto. Segundo o nosso plano, né? O nosso sumáriozinho, o segundo conteúdo seria o de eutanásia. Primeiro lugar, deixa eu colocar vocês aqui em cima. O que é eutanásia, né? Eutanásia, ela vem do grego eu, e Thanatos, que é o deus da morte, o deus grego da morte, obviamente significa morte. Então, eutanásia é eu-morte, né? A morte do eu. Pode também ser sinônimo de suicídio. Então, eutanásia, em outras palavras, significa suicídio, né? Mas a eutanásia é um suicídio médico, né? Um suicídio que normalmente acontece em ambientes hospitalares. Não é aquele suicídio que a gente conhece e tal, né? É a prática mais famosa das três que a gente vai analisar, né? Por sua vez, refere-se à interrupção da vida, de forma ativa, né? É a ação de se interromper ativamente a vida do paciente, priorizando a sua dignidade, ao tentar reduzir o seu sofrimento em detrimento da longanimidade. Então, em resumo, o que significa isso? Simplificando, né? É o ato de acabar com sua vida, você que está com uma doença terminal, para evitar o sofrimento de uma vida longa com a doença, né? Uma vida longa entre aspas, porque normalmente esses pacientes que se submetem à eutanásia não teriam uma vida longa. A gente tem também as primas delas, né? Nós temos a eutanásia, gente, ela é crime aqui no Brasil, tá? Mas a ortanásia não é. Então, o paciente não pode pedir para o médico matá-lo. Diz, olha, me dá uma injeção que eu não quero mais viver. Não aguento mais esse tratamento. Isso não pode acontecer. Ele não pode pedir ao médico, nenhum parente, nem ao enfermeiro. Mas o médico pode realizar o processo, tá? Ortanásia advém das expressões gregas ortos, que significa correta ou permitida, né? E thanatos significa morte. Então, significa morte correta, né? A ortanásia é o nome dado à conduta que os médicos tomam quando, ao ver que o estado clínico do paciente é irreversível e que a sua morte é certa, permitem que o paciente faleça, a fim de poupar-lhes mais sofrimento. Não é que o médico vá matar o paciente. O médico vai deixar de procurar medidas para ficar ressuscitando aquele paciente ali sem jeito. Por exemplo, uma pessoa teve um derrame muito grave e o cérebro da pessoa ficou totalmente danificado e como o cérebro ficou danificado, os outros órgãos ficaram prejudicados. Mas esse paciente ainda não morreu, né? E fica lá agonizando, agonizando, aí tem parada cardíaca, né? O médico sabe que aquele paciente não tem mais jeito, né? Que ele está nas últimas horas de sua morte, né? Os últimos minutos. Ele pode ter a opção de desfibrilar o paciente, dar aquele choque famoso, que a gente vê às vezes em filme, ou ele pode ter a opção de deixar o paciente descansar e encontrar a paz. No conselho de ética, essa prática é permitida, né? De deixar que o paciente faleça, caso o médico entenda, né, e seja de comum acordo entre toda a equipe médica, que não há mais o que fazer, né? É questão de algumas horas. Então, a ortonásia é permitido. A eutanásia, não. Eutanásia seria o quê? O médico desligar o aparelho, dar ali umas injeções para ele não sentir dor e esperar junto com a família para que o paciente morra. Mesmo aquele paciente podendo ter alguns meses ou até anos de vida naquelas condições, certo? E temos também, mais uma parente dela, que às vezes é muito confundida, esses três sinônimos aqui. A distanásia, né? Do grego dis significa mal e thanos significa morte. Então, é a morte mal. Né? É o nome dado à prática de se prolongar a vida, fazendo uso de aparelhos, fármacos e muitas vezes em prejuízo do conforto do paciente. Então, é o contrário da eutanásia, né? É manter o paciente vivo a qualquer custo. O paciente teve 5 paradas cardíacas ao longo da noite. Então, digamos que esse paciente
morreu 5 vezes e os médicos ressuscitaram esse paciente 5 vezes. Então, pense na quantidade de choques, o peitoral do paciente todo queimado, o paciente não respira mais do aparelho, ele está entubado, né? E intubação é um processo muito desconfortável, é realmente muitas vezes utilizado em processos que você acha que há um risco muito grande de vida. Então, o paciente está entubado, é ressuscitado diariamente, vive às custas de remédio para mantê-lo vivo e de vários aparelhos, um que respire por ele, um que faça o coração bater, e assim vai, né? E isso não é para a medicina uma vida, né? Isso é um prolongamento de sofrimento, porque sabe-se que algumas enfermidades não têm cura, não há melhora no quadro, mas há como você manter os sinais vitais daquelas pessoas com uma série de artifícios, certo? Então, a distanásia é exatamente o contrário da eutanásia, certo? A manutenção da vida passa a ser prioridade em relação à qualidade de vida. Ninguém quer saber se ele está bem, se ele está sentindo dor, se o pulmão dele não funciona mais, simplesmente querem que ele continue vivo, né? Existem algumas famílias que são assim, né? A distanásia é entendida por Maria Helena Diniz como prolongamento do processo de morte. Maria Helena Diniz é uma importante escritora, advogada, né? A mulher é surda, mas ela é um gênio, né? Apesar dela ser surda, ela escreve muito bem, escreve sobre vários assuntos. Então, para ela, não é um prolongamento de vida, é um prolongamento de morte. Porque qual é um dos nossos maiores medos com relação à morte? Nós temos dois. A gente não sabe o que vem depois e a gente tem medo de ser uma dor insuportável e uma dor, né, que não passe jamais. É uma dos nossos medos inconscientes. E com a eutanásia, essa dor se prolonga. Porque você sabe, lá o seu corpo sabe que está em processo de morte e não te deixam morrer, né? Constantemente você está sendo ressuscitado. Então vocês entenderam os três? Quem aqui pode me explicar o que seria a eutanásia? Olha que eu posso fazer uma prova oral, viu? Vocês cuidem de falar. O que seria a Qualquer um. eutanásia? Hã? Pode responder. Qualquer um. Qualquer um. A eutanásia é quando vai aplicar lá a injeção no paciente, ele vai morrer. É esse aí, né? Isso. Quando o paciente pede, né, para que alguém venha e realize algum processo para que ele possa morrer. É isso mesmo, certo? Ele pede. A eutanásia tem que ter autorização do paciente, por isso que ela começa com o termo eu. Eu, morte. A morte que eu escolhi. Ortanásia, qual é? É quando... Como é que eu acabei de esquecer? Peraí. Não entendi. Eu acabei de esquecer. Não vai conseguir mais aguentar muito tempo e decide, digamos assim, matar você de uma forma mais gentil. Isso. Não é matar você, é deixar que você morra, né? Entre aspas. Mas é quando o médico deixa que você morra, certo? Ele vê que não tem mais jeito, seu corpo quer morrer, então ele permite. Claro, gente, que isso só acontece se a equipe toda concordar que ali não tem mais jeito, né? Não é só um médico que cuida de um paciente, são vários, e os enfermeiros contam também, né? Então, se um enfermeiro concordar, já não pode realizar o processo. Se o enfermeiro disser não, tem jeito, então não pode. Oi, Camila. A Maia falou. Então, aí eles vão lá se reunir para dizer que faz isso nesse tipo. Se maioria, assim, por exemplo, tem 10 médicos. Contra, aí como é que faz? Olha, o ideal é que todos concordem, Maíla, porque se um discordar e a equipe realizar o procedimento, aquele ali que discordou pode denunciá-los, certo? Então, o ideal, né? A não ser que haja um acordo entre a equipe médica. Olha, se a maioria vencer, vocês não podem denunciar. Mas o ideal é que todos concordem. Normalmente, os profissionais da saúde, eles sabem, né? Como eles já estão lidando com aquilo há muito tempo, os médicos sabem muito bem quando tem jeito e quando não tem. Os enfermeiros mais ainda, né? Porque os enfermeiros trabalham muito mais tempo do que os médicos. Os médicos vão para casa e tal, e os enfermeiros continuam lá na cola do paciente. Então, quem conhece o quadro do paciente melhor ainda que um médico
é um enfermeiro. Ele pode não tratar tão bem ou não saber os mecanismos de tratamento, né? Mas ele conhece o histórico do paciente tão bem ou até melhor que o médico. Mas o ideal é que a equipe toda concorde. Normalmente a equipe toda concorda, né? Porque pode acontecer problemas jurídicos se acontecer o que você falou aí, o seu exemplo. Certo? Então, a eutanásia, você decide morrer e pede a alguém que te ajude. A ortanásia, o médico te deixa morrer quando ele vê que não há mais jeito, né? E temos a distanásia, que é o quê? Quem ousa responder essa? Que é eu. É quando usa aparelho lá no paciente para ele viver um pouco mais. Isso. Quer manter a todo custo a vida do paciente, mesmo que não seja mais viável e que ele esteja agonizando e não haja nem medicamentos para sanar as dores da agonia. Mesmo assim, alguns parentes insistem que ele tem que ficar vivo. Acontece muito aqui no Brasil, né? Aqui não acontece eutanásia com frequência, né? Não acontece, acontece, né? Mas não com frequência. Agora, a distanásia acontece com frequência. Porque nós temos uma personalidade muito afetuosa, né? Eu falei até isso no 6º ano. É uma característica da América como um todo, né? América do Norte, América Central e América do Sul. Principalmente a América do Sul. Então, a gente é muito afetuoso, a gente não lida bem com a morte. A gente não gosta de pensar num ente querido vindo a falecer. Então, a gente tem o hábito de querer que prolongue o sofrimento. Mesmo nesse caso hipotético que eu dei do derrame, da disfunção, da infecção generalizada nos órgãos, de um quadro totalmente desfavorável, se você for perguntar para a família, para a esposa do paciente, para os filhos do paciente, é certeza que, em uma maioria, querer que deixasse ele vivo, mesmo em agonia, né? Mas é assim, né? A gente não, os médicos não conseguem lutar contra o coração, né? Muitas vezes a gente consegue manter o cérebro, consegue manter o pulmão, mas o coração, os médicos não conseguem lutar contra. Se o coração quiser parar, meu filho, ele vai parar. Você pode ressuscitar o dia todinho, que ele vai parar, né? Chega uma hora que o desfibrilador ele não funciona mais, né? O paciente não volta. Então o coração ele decide. Então, aqui são as definições, tá? Eu vou melhorar essas definições, eu vou deixar elas mais simples, porque vocês vão ter que estudar elas para a prova, né? Então, eu vou deixar elas com uma linguagem mais popular, como a que vocês falaram, né? Uma linguagem mais objetiva, que diga logo o que cada uma significa. Mas eu acho que vocês entenderam. Eutanásia, eu peço para que alguém me mate. Ortanásia, o médico me deixa morrer. E distanásia, alguém prolonga a minha vida. No caso, prolonga a minha morte, né? O sofrimento. Não é vida. Para mim, ficar agonizando em dor não é estar vivo. Deixa eu tirar aqui. A eutanásia, gente, ela é uma forma de tratamento, né, de pacientes portadores de doenças incuráveis, certo? Cujo objetivo é garantir a essas pessoas uma morte mais humanizada, uma morte mais digna e livre de sofrimento. Trata-se de uma prática na qual um agente, pode ser um médico, um enfermeiro ou um parente, depende, movido pelo sentimento de compaixão para com a situação clínica do paciente, antecipa a morte dele, né? Pode ser com autorização do paciente ou, às vezes, acontece sem, né? Mas, normalmente, é com autorização do paciente. Para que este não tenha que lidar com mais sofrimento. Em suma, é a morte assistida, né? Muitas pessoas chamam de suicídio assistido, né? Mas não parece ter muita lógica, porque o suicídio assistido é você mesmo quem se mata, né? Como na eutanásia você não tem condições sequer de se matar, você solicita para que alguma pessoa faça isso por você. Então, é a morte assistida, né? O médico injeta lá um analgésico e vai tirando o seu alimento e você vai morrendo aos poucos sem dor, né? Tem várias formas de praticar a eutanásia, mas isso não cabe à minha disciplina, né? Cabe a vocês explicar a dificuldade da gente entender isso, a nossa resistência ética a isso, né? No Brasil, ela é proibida, tá? Não é permitido a prática de eutanásia no Brasil. Mesmo que eu esteja lá para morrer, eu esteja vegetando e ainda consiga falar e diga, por favor, quando eu perder a fala, realize a eutanásia, não pode, tá? Não existe também, ela é crime, né? Mas não existe no nosso Código Penal um artigo que diga
A execução de eutanásia, o auxílio na eutanásia, a prática de eutanásia é crime, não existe, né? Se você praticou eutanásia num paciente sem autorização dele, vocês acham que vai se enquadrar em que tipo de crime, gente? Quem imagina? Eu vi lá um paciente, eu sou homicídio, muito bem. Homicídio. Homicídio. Arrasaram. Se eu vejo lá um paciente sofrendo muito, eu sei que não tem mais jeito, né? A família já fala que é terminal, ele tem um câncer nos ossos terminal muito grave, ele geme de dor a noite toda e nem a morfina tá conseguindo mais parar de tirar as dores dele. Eu vou lá e tiro os aparelhos que mantêm ele vivo. E essa pessoa morre dormindo. E tem câmeras na sala do hospital. E me veem que eu fiz isso. Eu vou dizer, não, mas eu realizei a eutanásia, ele não tinha chance de vida, eu matei uma pessoa que já estava morrendo, né? Então, não tem lógica, ele ia morrer de qualquer jeito. Mesmo assim, eu cometi homicídio, certo? Então, eu vou ser julgada como assassina, né? Como homicida. E no Brasil, a gente não usa o termo assassino. Né? A gente não tem o direito, principalmente uma pessoa comum, de tirar a vida de outrem, né? Mesmo que seja nessas condições. Eu não sou um juiz, certo? Se eu fosse médico, da mesma forma. Se o médico realizar a eutanásia sem autorização de ninguém, vê ali que ainda estava vivo, que tinha chances de passar um bom tempo vivo, que é diferente da eutanásia, né? Ele, mesmo com câncer nos ossos, pode passar anos vivo ali agonizando. E eu resolvi fazer isso. Se eu não conseguir comprovar o meu lado da história, também é julgado como homicida, né? É julgado como homicídio. Pode ter um atenuante, pode não pegar uma pena tão grande. A pena máxima do homicídio, acho que são 30 anos, né? Ele não irá pegar 30 anos, porque, de fato, a pessoa já estava morrendo e a pessoa estava em sofrimento, né? Então, isso diminui um pouco a pena. Se você disser que foi por compaixão, se tiver comprovado que tinha uma herança em jogo, ou que era amante da sua esposa e tal, alguma coisa assim, aí você pega os 30 anos, né? Porque você tinha um motivo ruim. Mas se você disser que o motivo era porque a pessoa estava em sofrimento e você se sentiu compadecido, aí há uma diminuição de pena. Eu não devia estar dizendo essas coisas, né? Esse é conselho que advogado dá para criminoso, né? O que você vai falar na hora do seu depoimento, se você for confessar. Mas é assim, né? O motivo que te levou a fazer a coisa, ele é considerado na hora do crime, né? Então, se foi um parente que matou para ficar com a herança daquela pessoa, homicídio, 30 anos, no máximo. Se foi realmente um parente que não aguentava mais ver o sofrimento e tal, não tinha dinheiro envolvido, não tinha nada, então os juízes, os advogados, todo mundo, o júri até se for o caso, vai entender que ele foi movido por emoção, que ele não estava em plena consciência e tal, então ele tem uma redução da pena. Ele ainda será condenado, certo? Mas ele terá uma redução da pena. Então, entendam, né? Aqui já está até a parte jurídica, deixar até separadinha. Não há ordenamento jurídico brasileiro, né? Para tipificação da eutanásia. O que significa isso? Significa que a eutanásia não é um tipo de crime. Por exemplo, homicídio é um tipo de crime. Aborto é um tipo de crime. Mas a eutanásia não está descrita lá no nosso Código Penal. Então, ela não é, por si só, enquadrada. Enquadrada não, tipificada. Mas ela é enquadrada. Então, a gente tem como encaixar ela, né? Eu posso encaixar a eutanásia no homicídio, ou eu posso encaixar a eutanásia na indução ao suicídio, que também é crime. Vocês sabiam que ajudar uma pessoa a cometer suicídio, ou induzir a pessoa a cometer suicídio, ou dar conselhos para uma pessoa cometer suicídio é crime? Certo? Esses blogueiros estranhos que tem aí na internet obscura, que falam da morte, blá, 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 que incentivam as pessoas a cortar os pulsos, que fazem aqueles posts e tal, eles podem ser presos, né? Por indução ao suicídio. E se uma pessoa fizer isso ou ajudar alguém aqui, por exemplo, eu sou irmã da pessoa que está lá e eu desligo o aparelho, eu induzi ao suicídio. Então, mesmo que eu não responda por homicídio, eu posso responder por auxílio ao suicídio ou indução ao suicídio. Então, de qualquer forma, eu responderia criminalmente, tá? Mas para que isso ocorra, né, é necessário que o paciente solicite ajuda para morrer. Então, se o paciente me pediu e eu fui lá e fiz, é auxílio a suicídio. Se o paciente não me pediu, foi por vontade minha, eu que vi que ele estava sofrendo, quis desligar os aparelhos do meu parente, então não é auxílio ao suicídio, porque ele não pediu para morrer.
Fui eu que matei. Então, é homicídio. Isso pode até ser uma questão de prova. Hércules, irmão de Artemis, estava no hospital, né? Em estado grave, né? Em coma há 12 anos. Artemis, né? Não aguentava ver mais seu irmão naquela situação e resolveu desligar os aparelhos. O caso aconteceu no Brasil, né? Onde a eutanásia não é permitida. Em qual crime o procedimento de eutanásia cometido por Artemis se enquadra? Ele se enquadra em homicídio ou ele se enquadra em auxílio ao suicídio? Nossa, isso é difícil. Auxílio. Auxílio ao suicídio. Concordam? Todo mundo? Acho que é homicídio, não sei. Vejam bem a questão. Hércules estava em coma há 12 anos. Artemis não aguentava mais ver a situação do irmão e resolveu desligar os aparelhos. Não é suicídio, porque suicídio é quando você se Quando você pede, exatamente. próprio... O próprio Eu só disse paciente auxílio porque Então é homicídio, eu acho. Sei lá. é homicídio. Nesse Porque, caso, tipo, Carlinhos, seria homicídio, porque seria o auxílio ao suicídio se Hércules tivesse deixado, né? Em testamento, ou tivesse tido uma conversa com ela antes. Aí isso viria descrito na questão. Se ele tivesse deixado em testamento que não queria ficar em estado vegetativo, não aceitava isso, então seria auxílio ao suicídio. É uma pena bem menor, gente, bem menor. Bem menor, né? Porém, não tinha essa autorização de Hércules, né? Como foi uma situação que ninguém esperava, ele estava há 12 anos. Então, se estava há 12 anos, é óbvio que não houve uma conversa. Então, nesse caso, seria homicídio, porque ela que decidiu que ele não deveria mais sofrer. Então, ela que foi lá e matou. Então, essa prática de eutanásia, né? De acelerar a morte de um paciente, nesse caso, essa eutanásia se enquadra como homicídio. Certo? Eu acredito que um dia vai ter reforma no Código Penal e ela vai ganhar um tipo de crime, sabe, gente? Eu não acho que seja necessário, porque já tem tanto crime lá, né? E dá muito trabalho para nós estudantes de direito. Temos que decorar todos eles, né? Se ela pode ser enquadrada, né, pela lógica. Nem é uma lógica tão difícil. Porque se fosse difícil, eu não estaria perguntando para vocês que são adolescentes. Mas é assim. Eu sou paciente, se eu fosse Hércules e pedisse, seria auxílio ao suicídio. Se eu não pedir, nunca comentei isso com a minha irmã Artemis, seria homicídio, porque eu não pedi. Ela matou sem a minha autorização. Ela me matou sem minha autorização. Se ela me matou com a minha autorização, é suicídio. Porque eu deixei, eu pedi. Ela só me ajudou. Então é confuso, né? Mas é interessante, né? Coisas que a gente tem que parar para pensar. O Código de Medicina considera a prática antiética. Então, né, a eutanásia, de forma alguma, realizada por terceiros, né? De forma alguma, ela é admitida no Código Médico. O próprio médico, né? Se o paciente era amigo do médico, diz, olha, doutor Miguel, eu não quero, viu, ficar no aparelho. Se isso acontecer comigo, o senhor tem minha autorização para desligar no meu primeiro dia de coma. Não tem. Não pode. O médico não pode fazer isso, tá? O médico só tem autorização pelo Código de Ética de Medicina e pela lei, obviamente. Ele só tem autorização para ortanásia, que é o processo que você vê que o paciente já está morrendo. Então, você só vai cuidar de não ressuscitar. Certo? Você não vai ressuscitar aquele paciente. Mas matá-lo, desligar um aparelho, aplicar uma injeção, você não pode. Certo? A gente tem 4 minutinhos. Certo? Eutanásia é proibido, mas a ortanásia é liberada desde 2010. Então, às vezes a gente fica com raiva do médico. Meu pai morrendo lá, passando mal, não sei o quê, e o médico não salvou. Se o médico não salvou, não realizou os procedimentos, é porque foi entendido ali que não havia mais o que fazer, né? Eram os últimos instantes. Todo médico sabe quando são os últimos instantes. Existem 3 sinais que o paciente dá, e os médicos sabem quais são esses sinais. Os que vão estudar medicina por aqui vão saber muito bem disso, os que forem trabalhar na área de cirurgia. Certo? Então, já vão se acostumando com isso. Se puderem ler uns livros, também se você for médico, eu sugiro também que leia o Código Penal.
e fiquem amigos de um advogado, especialmente se você for cirurgião, porque você vai precisar, porque você vai lidar com cada coisa na vida. Então, a eutanásia no mundo. Como eu falei para vocês, aqui na América, dificilmente será permitido. Existem alguns lugares dos Estados Unidos que permitem, né? Permitem a eutanásia. A eutanásia em si é uma questão, né? Mas os Estados Unidos, com busca legal, você até consegue. Agora, na Europa, Suíça, Holanda, esses países mais desenvolvidos, né, países que são muito científicos, você vai conversar com um holandês, com um cara da Suíça, você se sente, né, uma ameba, porque eles são muito racionais, né? Eles estão num outro nível de racionalidade, num outro nível de conhecimento, né? Não se compara, né, o conhecimento um pessoal lá desses países baixos com a gente, né? A conversa é muito estranha. Eles parecem personagens de ficção científica. A gente trabalha muito com vida, com amor, ainda tem um coração batendo, e eles não. Eles trabalham com cálculos, com probabilidades, com porcentagens, com lógicas, com jargões médicos. Então, não é surpresa nenhuma identificar que nesses países da Europa, até porque são muito mais antigos do que a gente, né? A gente é civilizado há pouco tempo. O Brasil é civilizado há 520 anos só, né? Enquanto eles têm milhares de anos, nós temos 5 séculos. Então, nós somos bebês, né? Na Suíça, na Holanda e esses países, a eutanásia já é legalizada há um bom tempo, né? Na Holanda, a legalização da eutanásia e a descriminalização do suicídio assistido foram aprovados em 2002. Então, tanto pode um médico ou um parente solicitar a morte quando vê que o paciente está em sofrimento há muito tempo, como o próprio paciente, antes de chegar no estado terminal, pode solicitar. Diz, olha, se eu ficar 1 ano em coma, eu vou assinar aqui a autorização e eu quero que você realize o processo de eutanásia. Então, pode ser pelo paciente ou pela família, certo? Foi em 2002 e foi o primeiro país a permitir a prática dessas intervenções. No ano 2000, gente, muita coisa mudou, né? A medicina deu um grande salto. E o pensamento também, né? A ampla distribuição da internet e tal, tudo isso mudou muito a maneira das pessoas verem as coisas, elas tiveram acesso a conhecimento, a informações que antes eram exclusivas de um único público, né? Tipo, eu sou advogada, digamos, ou eu sou professora de biologia, eu não vou comprar livros de medicina e estudar sobre tal caso, porque são muito caros, né? Mas hoje eu sou estudante de direito, ou sou professora de química, e se eu quiser ter acesso a artigos, né? De assuntos interessantes, eu vou no Google e pesquiso e tenho acesso a tudo gratuitamente. Então, isso muda a forma das pessoas verem as coisas. Então, em 2002, eles decidiram, né, que não valia a pena prolongar o sofrimento de determinadas pessoas e nem o seu próprio sofrimento. Então, criaram esse direito, né? O direito à morte com dignidade. Então, lá na Suíça, eutanásia é entendida como um direito à morte digna, né? Então, tem alguns critérios para que seja permitido, né? Seguinte, tem uma comissão regional de médicos e juízes que vão analisar o seu caso, né? Médicos, sociólogos e exames, né? Então, você tem que fazer uma série de exames, você tem que conversar com médicos, psicólogos, sociólogos têm que ver o impacto daquilo ali na sua região, na sua família, e óbvio, né? Ainda tem que ter uma autorização judicial para ver se o que você disse ali era verdade, né? E o que a sua família está dizendo ali é verdade também, né? Porque vai que seja uma família que só esteja atrás da herança do paciente, né? A gente sempre tem que se ater aos verdadeiros motivos pelo qual estão buscando a eutanásia. É a pior parte. A pior parte, para mim, não é nem a morte. É o porquê daquela morte. Por quê? Você realmente fez porque estava com pena ou você quer alguma coisa por trás disso, né? Você fez porque você estava doente ou porque você já estava tentando se matar há muito tempo? Você realmente vai morrer? Né? São várias perguntas que os médicos, os advogados envolvidos, a própria família e a população inteira precisa de respostas para essas perguntas, né? Os elementos necessários para a autorização, para que o paciente possa solicitar a eutanásia ou para que a família solicite a eutanásia que ele tem uma doença diagnosticada como incurável, certo?
incurável, que ele apresente dores insuportáveis, né? E que não haja nenhuma possibilidade de melhora. Então, o cara tem que ser um morto-vivo. Se conseguir comprovar tudo isso, é possível realizar a eutanásia. A idade mínima para solicitar é 12 anos. Então, uma criança de 12 anos já pode solicitar. E a família pode solicitar a morte da criança de 12 anos também, certo? Porém, no caso da criança com 12 anos, dos 12 até os 16 que pediu eutanásia, a família tem que autorizar. Óbvio, né? O pai e a mãe têm que autorizar se aquele menor ali pode ou não realizar o processo de eutanásia. Mesmo que juridicamente ele tenha vencido, só vão realizar se a família autorizar. No caso da criança, até os 16. Passou dos 16, você tem vontade própria. Então, se você quiser e a justiça permitir, vai acontecer. Ok? Galera, por hoje é só. Concluir. Depois eu mando essa apresentação para vocês, tá certo? Quando eu melhorar ela. E vocês vão estudar para avaliação por ela, certo? Por enquanto, por hoje é só. Tchau, tchau, boas aulas. Falta só uma agora. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, gente.